Meu nome é Eduardo Ariente, eu sou professor da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Mackenzie e eu estou muito contente em poder participar desse evento para o planejamento estratégico da universidade. E nesse sentido, eu vim trazer algumas observações a respeito de aspectos legais agora para o período entre 2018 e 2027. E os temas que me foram designados para falar são 4: filantropia, segurança jurídica, escalada contra o judiciário e educação. Vamos então passar para o primeiro, que é filantropia. Filantropia tem algumas definições. Eu vou me referir especificamente à filantropia no sentido de criação de oportunidade, de criação de liberdade e de autonomia para as pessoas, e eu estou me referindo à doação de dinheiro e não doação de tempo. O que acontece com a filantropia hoje, na minha visão, é o seguinte: se por um lado existe uma crise financeira muito séria do Estado, que acaba prejudicando a prestação de serviços que a Constituição manda que o Estado preste, por outro lado, a iniciativa privada acaba tendo poucos incentivos para suprir esse papel, para poder fornecer alguns direitos que o Estado deveria fornecer. O fato é que falta, na minha visão, uma cultura de incentivo mais disseminado sobre a filantropia, pelo menos aqui no Brasil. No levantamento que eu fiz para essa fala, dá conta que o Brasil ocupa a posição de 68 no ranking mundial das doações no universo de 140 países. Considerando ainda que Mianmar é o primeiro lugar, Estados Unidos ocupa a segunda posição. E para fazer uma comparação com os Estados Unidos, o Brasil tem o equivalente a 0,3% do seu PIB destinado oficialmente para doação. PIB brasileiro, 0,3%. Ao passo que nos Estados Unidos, esse valor chega a 2% do PIB americano, ou seja, tem uma proporção muito grande ainda que a gente poderia avançar. No Brasil, os incentivos fiscais ainda são muito discretos e eles são direcionados a certas áreas. O primeiro deles é o esporte amador. A segunda linha seria um fundo destinado à cultura e ao audiovisual, sobretudo através da Lei Rouanet. E, em terceiro lugar, os fundos específicos de direitos da criança e do adolescente e do idoso. Portanto, fora desse universo, desses três âmbitos, a doação de dinheiro não recebe as devidas contrapartidas do terceiro setor, mesmo se referir a entidades de utilidade pública e organizações da sociedade civil no geral. Quando se trata de dedução do imposto de renda, no Brasil, se destinado a esses três setores, o montante que pode ser deduzido de imposto de renda é até 6% somente de pessoa física e pode chegar a mais 2% se tratar de instituição de saúde. Quando a doadora é uma pessoa jurídica, o quadro é um pouco mais favorável quando ela é tributada pelo lucro real, que na prática são as grandes empresas. E, de novo, para fazer uma comparação com instituições americanas, agora em 2015, as universidades de Harvard e de Stanford receberam de doadores privados cerca de 1 bilhão de doações no ano de 2015. 1 bilhão Harvard mais 1 bilhão Stanford. E no ano passado, houve o registro da maior doação já feita por uma família para uma instituição. Uma só família doou para Harvard, um ex-aluno da universidade, doou 350 milhões de uma vez só para a universidade, para certos projetos na área da saúde. Harvard, inclusive, aceita doação não apenas em dinheiro propriamente dito, mas via cartão de crédito, ações e outras formas de transferência de patrimônio. E ainda nos Estados Unidos, essa contrapartida para a doação privada
pode chegar a 50% daquilo que se doa no ajuste anual do imposto de renda e a depender da situação até 80% quando existe uma certa contrapartida, por exemplo, comprando ingresso para assistir certas partidas do time da universidade. Para concluir o tópico, então, me parece que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer para fazer com que haja um efetivo incentivo para a doação privada de dinheiro e acho que essa agenda precisa ser colocada na pauta porque o poder público ultimamente não vem desempenhando esse papel de maneira satisfatória. Eu vou passar agora o segundo ponto, que trata de segurança jurídica. De todos os aspectos que eu vou comentar hoje, me parece que segurança jurídica seja aquele que esteja um pouco mais distante, porque ele é um pouco mais complexo. A gente pode entender segurança jurídica como um quadro mínimo de estabilidade para investimento e previsibilidade para os contratos. Esses são requisitos essenciais para se investir um dinheiro em áreas que são incertas. Os requisitos de segurança jurídica, na minha avaliação, quais seriam? Primeiro, um quadro de mínimo de estabilidade democrática, algumas reformas estruturais que o país precisa enfrentar, sobretudo uma reforma política e uma reforma tributária, especialmente para a simplificação do sistema, e isso tudo geraria, num futuro, talvez, uma quantidade menor de litígios a respeito dos temas que estão em pauta nos investimentos. O Brasil já editou e publicou, desde a Constituição de 88, mais de 5,4 milhões de textos normativos. Isso equivale a 769 normas por dia útil, segundo o estudo do IBPT. E a gente precisa de segurança jurídica, na verdade, para quê? Para fazer uma mudança da matriz econômica brasileira, saindo de produtos agrícolas para empresas de base tecnológica. O Brasil hoje, em razão dessas dificuldades de criar de criar uma segurança mínima para os investimentos, acabou virando um verdadeiro cemitério para as startups. Segundo o levantamento da Fundação Dom Cabral, uma em cada 4 startups acaba fechando em menos de um ano. Outras 50% acabam de funcionar depois de 4 anos. E depois de 13 anos, 75% acabam baixando as portas. Além disso, num ranking global de inovação, publicado agora no mês de julho também, o Brasil ocupa a posição 69. Até para a América Latina, nós estamos numa posição muito aquém. Estamos atrás da Colômbia, do Uruguai e do Panamá. Na América Latina, o Brasil é o 7º país considerado o mais inovador. Então a nossa agenda precisava ser, primeiro, de novo, uma simplificação do sistema tributário, uma modificação que torne o sistema mais simples, mais fácil, mais possível de planejar. Também, recentemente, em razão da crise fiscal, o Estado passou a cobrar 22% do investidor anjo das startups. Recentemente, também, no final do último governo, uma medida provisória suspendeu os benefícios da Lei do Bem, a principal lei de incentivo da inovação brasileira. As nossas perspectivas, então, na segurança jurídica, demandam uma certa pressão, vamos dizer assim, do setor produtivo em relação ao governo federal como condição para que ele prossiga investir, considerando que o poder público está contingenciando cada vez mais investimentos. As questões atuais relativas à chamada escalada do Poder Judiciário, na minha visão, têm a ver com o protagonismo do Judiciário na crise política que acabou afetando tanto o Legislativo como também o Executivo. Além disso, a gente deve lembrar da condenação inédita de políticos que o próprio Supremo não tinha o hábito de fazer. E, por último, talvez, uma exposição desnecessária dos meios de comunicação de alguns juízes que acabam, às vezes de forma destemperada, atacando representantes de outros poderes. Mas o fato é que o Judiciário e o Ministério Público
tiveram garantias nunca antes vistas no sistema jurídico brasileiro. Eles desfrutam de uma série de vantagens que a maioria dos funcionários públicos não desfruta. Eles representam, na verdade, a elite do funcionalismo público brasileiro. Para os senhores terem uma ideia, a Lei Orgânica da Magistratura, editada em 1979, ainda prevê uma penalidade de aposentadoria compulsória aos juízes que, por vezes, cometem crimes. Uma outra proposta que está agora está na pauta é um tempo máximo para ocupar cargos no Supremo Tribunal Federal. Foi aprovada a PEC 35 de 2015 perante a Comissão de Constituição e Justiça, pela qual existe um mandato máximo de 10 anos agora para mandato. Eu acho, na minha visão, essa é uma medida positiva e não tem necessariamente a ver com o embate com o Poder Judiciário. Gostaria agora de apresentar 2 gráficos aos senhores a respeito de como o Judiciário é visto pela população em termos de confiança. Comparando, então, a posição do Judiciário diante de outras instituições brasileiras, ele ainda está numa posição bastante confortável. O Judiciário é bem visto por 29% dos brasileiros. E comparando esses números com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, ainda é uma situação bastante vantajosa. Então veja, se no Judiciário cerca de 29% das pessoas confiam no Judiciário, quando se refere ao Congresso, esse número vai para 10%, e quando fala, por exemplo, nos partidos políticos, esse número cai a 7%. Então o Judiciário, vamos dizer assim, numa escala de confiança, ainda está muito bem visto pela população. E uma segunda imagem que eu queria mostrar aos senhores, mostra, dentro das carreiras ditas jurídicas, como que o Judiciário é visto comparado com a carreira dos policiais e dos advogados. 50% das pessoas acreditam que a maioria dos juízes é honesta. 46% acredita que a maioria dos policiais é honesta. E nós, advogados, com medalha de bronze, com 41% no ranking de confiança. Dito isso, podemos dizer que o Judiciário ele tem uma posição confortável diante do quadro de instabilidade institucional, e o grande risco do Judiciário talvez sejam integrantes do próprio Judiciário que, por vezes, colocam essa imagem a perder. Vou passar agora ao tema 4, que é sobre educação. Uma das questões que podem trazer algum tipo de problema é a questão da fiscalização nas modalidades de EAD. A expansão do ensino superior significou, em grande medida, expansão do EAD. E sempre quando existe uma expansão de cursos, tem aquela dicotomia entre expansão de vagas e manutenção da qualidade. Gostaria também de comentar a respeito de um caso julgado pelo CAD, aquele órgão do Ministério da Justiça que analisa as fusões e concentrações entre grandes empresas, para comentar o caso da Croton, que tentou se fundir com a Estácio. Essa empresa viraria tão grande que o CAD acabou bloqueando essa fusão, na medida que seria uma empresa de cerca de 30 bilhões de reais para atuar no mercado brasileiro. Essa fusão criaria uma empresa responsável por 46% do mercado de educação superior à distância e 17% do mercado de educação presencial, segundo dados apresentados pelo próprio CAD. E nesse estudo que o CAD apreciou, e ainda bem que negou a fusão dessas empresas, mostrou-se quais eram as maiores escolas e quais os maiores grupos educacionais do Brasil. E no ranking apareceu Croton, Estácio, Unip, Laureate, PUC, Uninove, Uninter e Treviso. Olhando para esses números, pelo menos na minha análise,
fica claro que de todas essas escolas, a única que efetivamente disputa por qualidade, disputa mercado com qualidade, são as PUCs. As demais acabam disputando espaço unicamente em relação a preço. Eu acho que está aí justamente onde o Mackenzie deve investir, ou pelo menos continuar investindo, que é no mercado de educação com qualidade. Eu acho que é ali que nós podemos nos dar melhor, poder permitir que os nossos alunos continuem disputando as melhores vagas no mercado, consigam se desenvolver quanto pessoa, possam se formar como cidadãos e continuar a levar o nome do Mackenzie aos postos mais altos aí nos rankings e nas aceitações que são divulgadas de tempos em tempos. Gostaria então de agradecer essa oportunidade, esse convite, fico muito honrado, grande abraço a todos.